Fala galera, vamos aí para mais um bloco, mais uma parte dessa aula importante que está trazendo revoltas liberais e ideologia do século XIX. E a gente vai falar agora de uma ideologia que ela vai estar presente nas manifestações de 48 com muita força, que é a ideologia do socialismo científico. Por que em 48 explode? A gente tem ali conjunto, concomitante, acontecendo ao mesmo tempo, as manifestações inspiradas pela leitura, pelo escrito do Manifesto Comunista. Então você tem uma obra do Karl Marx e do Friedrich Engels, e tem um filme até que fala sobre isso, Jovem Karl Marx, é um filme que daqui a pouco vai aparecer cena, estou ali olhando o slide, tá sendo um filme maneiro, já assisti, bem legal. Tava até conversando com a minha esposa que a gente olha para o Karl Marx e é interessante perceber que um homem, ele afetou tanto a história da humanidade no campo econômico, assim como outros intelectuais. É, enfim, você teve vários nomes na história, mas aí pensar que o Karl Marx também deixou sua marca, assim como Adam Smith, assim como Maquiavel, assim como vários intelectuais na história, Rousseau, enfim. Então você tem mais um nome aí gigantesco e muito odiado, porque, cara, o Marx ele é visto como o diabo capitalismo, né? Ele é visto como um cara culpado por trazer uma das principais vertentes sociais do socialismo e chegou ao poder de fato, porque se não fosse a Revolução Russa, talvez o Marx ele não tivesse tanto destaque quanto ele teve na história. Mas quando você coloca uma Revolução Russa, uma revolução comunista que segue a plataforma do Marx, que fala da ditadura do proletariado, que fala de um movimento significativo, porque, vamos lá, a gente pode pontuar que a Comuna de Paris ela vem antes da Revolução Russa, mas a Comuna de Paris está muito mais para um Bakunin do que para um Karl Marx. E aí você, quando vem a Revolução Russa, a gente tem uma visão de um movimento contra o capitalismo e que estabelece aquelas premissas que o Karl Marx pensou. E aí você, pô, olha aí, caraca, é, é, esse cara pensou nisso, ele não vê a Revolução Russa, ele pensou nisso, ele morre em 83, ele chegou a ver a Comuna de Paris, e isso, o fato disso ter sido criado na Europa, a Revolução Russa, essa ideologia, é muito pesado, sabe? É muito interessante. E a gente, de certa forma, tem que agradecer esse cara. Você que é proletário, você que é trabalhador, você que fala em salário mínimo, fala em previdência, você que fala em mínimos direitos. Se não existisse essa figura para criar medo, para criar temor, para criar um entendimento de que se não conceder vai ter revolução, vai ter tomada do poder, vai ter sangue, vai ter ranger de dentes, não teria o que a gente tem. É muito doido pensar isso, porque nada mais é que entender que as leis trabalhistas são concessões frente ao medo de um agravamento, de uma radicalização de qualquer tipo de pauta trabalhista. Bem complexo e, ao mesmo tempo, muito simples. Porque, cara, sem esses caras, o que seria o proletariado? Então, vamos tocar, né? O Manifesto Comunista diverge do socialismo utópico. Ele é um socialismo científico que defende uma ação revolucionária, que defende uma ação de tomada de poder. Então, o socialismo científico ele não entende uma evolução gradual. Naquele momento fazia mais sentido que o utópico, óbvio. O Marx dá o nome para os anteriores, para os socialistas que vieram antes dele, de utópicos. Fala, ó, esses caras são sonhadores. Esses caras, eles estão viajando na batatinha. As coisas só vão acontecer pela revolução, pela tomada de poder, porque a história da humanidade é marcada por isso. A engrenagem, né, a máquina histórica, ela só funciona dessa forma. O mundo é movido por essa historicidade marcada pela revolução, pela ação, pelo materialismo histórico, no sentido de construção de espaços. Então, o Karl Marx dá um banho de água fria em quem acredita que vai haver uma evolução gradual. Hoje a gente tem uma evolução gradual.
É interessante pensar que hoje o tópico é mais próximo. Falem, ah, vamos tomar o poder. Tá maluco? Porra, tem condição. E aí, entender que no filme, o jovem Karl Marx mostra esses caras desenhando as suas teorias, mostra o início de tudo, mostra o Marx, que tinha apoio do Engels, o Engels filho de empresário, filho de industrial, o Engels financiando o Marx, e aí o Engels questionando, criticando, refletindo. É interessante, é um filme alemão muito bom, muito maneiro, bem legal, mostra o Marx atuando na França, o Marx atuando na Inglaterra, Marx atuando em vários locais da Europa, fugindo da perseguição. E aí você tem uma base teórica partindo da leitura do Hegel. Eu não sou um cara especialista em Hegel, nem conhecedor, mas o que eu li para ajudar na matéria aqui agora presente é que o Hegel ele trabalha com dialética, onde você precisa de duas ideias se contrapondo para você ter um sentido. E para o Marx isso faz todo sentido, né? A teoria do Marx ele sempre cria a ideia daqueles que possuem, daqueles que não possuem os meios de produção. Então ele fala, senhores de escravizados e escravizados, empresários, proletariado. Então ele vai fazendo sempre esse contraponto, onde ele entende que a história da humanidade é marcada por isso. E outra coisa é a materialidade. O Hegel brinca com uma materialidade, com algo prático. Ele não quer ficar só no âmbito filosófico, ele quer trazer para o prático. E aí trazer para o prático é trazer para ação direta, é trazer para a ideia de que eu preciso agir. E aí quando você tem o manifesto, você instiga manifestações em 48 em várias partes da Europa. Não à toa vai ser chamado o período de Primavera dos Povos. Nós iremos até abordar essas manifestações. Obviamente, essa aula ela não está preocupada só em falar de teorias, ela está mesclando os dois para você entender que as revoltas liberais, as revoltas das ideologias liberais, elas também vão ter até mesmo a presença de ideais socialistas presentes nessa luta de ideologias que estão querendo ali implantar um outro sistema. Então você tem 20, tem 30, tem 48, e 48 não deixa de ser liberal, você vai ter uma república liberal na França, e você vai ter socialistas querendo implantar o socialismo ali, em 48. E vão ser sufocados pelo, já falei, General Cavanhar, que aparece, que é uma figura importante na história desse movimento de 48. Então você tem um contexto muito forte para essas ideias fluírem, e por isso que essas ideias têm que ser apresentadas. O manifesto, ele não é nem o maior livro do Marx. O Marx vai desenvolver as ideias do manifesto na obra O Capital, ao qual eu não tenho leitura, mas todo mundo que já leu, que já comentou comigo, fala que o Capital é grandioso, é um soco na cara dos liberais, dos capitalistas. O Marx faz uma reflexão muito profunda no Capital que ele iniciou no manifesto. Então, tá aparecendo cena do Capital, o livro do Capital do Marx é um calhamaço, é uma coisa imensa. Se não me engano, em 2 volumes, acho que passa das 1.500 páginas fácil. E aí você tem uma obra completa lá. Mas o manifesto já é um start, já é um ponto significativo e importante da obra do Marx. E o Engels, depois que o Marx morre, vai escrever A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que vem para questionar essa interlocução, essa conexão entre interesses públicos e privados, onde você tem, melhor, privados e públicos, porque você tem homens poderosos que contaminam a superestrutura. Marx tem essa analogia de infraestrutura, que é a vida em sociedade, o modelo econômico, e a superestrutura, que é as formas de governo que se organizam, os sistemas de governo, os sistemas judiciários. Então, Marx ele sempre usa um termo que é que a revolução é necessária porque a superestrutura está podre. Não adianta você querer entrar no jogo criado pelos capitalistas e liberais. É preciso zerar esse jogo, acabar com o jogo que está acontecendo e criar um jogo novo. É daí que defende-se a ideia da revolução comunista, da revolução da tomada do poder da ditadura do proletariado. Então, o Marx ele brinca com essa terminologia da
superestrutura contaminada, de você... O que adianta você entrar nesse jogo se você vai fazer parte de um sistema ao qual foi criado pelos liberais, pelos burgueses, ligado à ideia da propriedade privada. Você teve lá o antigo regime, propriedade privada, benesses, mudou o dominante, ainda tem um dominante, ainda tem os dominados. Então você tem uma superestrutura que ela está contaminada. E aí você, o que você tem? O que é o socialismo científico e marxismo? Você pensa essa ideologia, o que você analisa? Você analisa que tem uma visão a partir do materialismo histórico, como a gente já falou, e entende que nada vai acontecer de maneira natural, de maneira gradual. Então, o Marx ele faz analogia, por exemplo, da fabricação de uma cadeira. Se você deixar a madeira, o martelo, os parafusos e o serrote num canto, não vai virar uma cadeira. Eu preciso da ação humana, do motor da história, da ideia de agir, para que aquilo aconteça, para que aquilo vire uma cadeira. Então é interessante eu fazer essa analogia de, é necessário que a cadeira seja feita pela mão humana, materialismo histórico. O dialético, que é aquela ideia que eu falei, proletariado versus burguesia, aquela analogia, né, de força contraditórias, forças que disputam proprietários não proprietários, senhores escravos e escravizados, burguesia, proletariado. Então você tem essa ideia da dialética que entende que não existe burguesia sem existir proletariado, não existe escravizado sem existir senhor de escravo. Então você consegue fazer essa analogia. É um conceito que entende o duplo, a duplicidade, o dialético, a relação de forças de um contra o outro. E aí ele, obviamente, fala que a história da humanidade é a história da luta de classes. E aí ele sempre pega essa síntese de, olha, aqueles que têm com aqueles que não têm. Ao longo da história que mudou o nome. Uma hora foi reis e outros servos, outra hora foi burguesia e trabalhadores urbanos, agora são empresários e proletariado, mas ao longo da história você teve essa oposição entre quem tinha poder e quem não tinha poder, quem tinha bens, quem não tinha bens. Então, essa luta de classes constante. O conceito de mais-valia, que é um conceito difícil de entender, mas eu vou até ver se eu procuro alguma imagem para ajudar. Mas por exemplo, custo-produto é 50. O valor de venda do produto é 500. Entre 500, a diferença de 500 para 50 é 450. Esse 450 está aí sendo a mais-valia do produto, que está indo para o bolso do empresário. Porque o custo de produção, quando eu falo custo, eu estou falando matéria-prima e salário. Estou falando toda a operação. E aí, esses 450 é aquilo que o empresário embolsa. Isso é a mais-valia. Aquilo que o trabalhador não vê. Aquilo que o trabalhador, por não dominar os meios de produção, por não saber o valor real do produto, por não saber quanto o trabalho dele vale, é explorado. Se o trabalhador fala, pô, mas espera aí, o produto custa 50, e você está vendendo a 500, cadê a minha parte nisso? E sem trabalhador. E aí? Vamos lá voltar para aquilo que eu falei lá no Adam Smith. O Marx vai chegar à conclusão. Adam Smith fala, riqueza é fruto do trabalho. O trabalho gera riqueza. Então, quando eu estou dando uma aula, que é uma aula gratuita, mas quem sabe não me gere riqueza. Eu estou aqui tendo um trabalho, e aí vai gerar riqueza. O Marx fala, quem é detentor do trabalho? Proletariado. Se o proletariado é detentor do trabalho, e todo trabalho gera riqueza, se eu corta ali, o proletariado é detentor da riqueza. Porque quando eu falo que o proletariado produz a riqueza, eu não tenho burguesia, eu não tenho empresário nessa conta. Eu tenho o cara que tem os meios de produção. Mas se eu tiro os meios de produção do cara, ele não tem mais nada. E o proletariado, não estando na fábrica, não existe produção de riqueza. Porque sem mão de obra, não existe trabalho realizado. O empresário não vai pegar e vai meter a mão na máquina para fazer. Ele é dono dos meios de produção. Então, o que o Marx está falando? Olha só, o trabalhador está sendo explorado nesse processo. Beleza? Nesse processo está sendo explorado. E a gente pode terminar com o modo de produção, que com
condiciona a consciência dos homens. Eu tenho uma exploração, eu tenho uma força produtiva que está criando mazelas sociais, que está criando um cenário de destruição, de morte, de concentração de renda, e aí isso vai criando condições para o próprio proletariado tomar consciência, e tomando consciência, e a luta. E a luta se unir e fazer um processo revolucionário. O Marx, ele teoriza o processo revolucionário, ele entende o processo revolucionário e deve ser realizado em etapas. E aí eu tenho um grande problema, que é o quê? O Marx, ele pensa assim, ó, primeira fase, tomada do poder, ditadura do proletariado, beleza? Eu tenho que tomar o poder do empresariado, dos meios de produção, tem que acabar com isso. Vai lá o proletariado e toma, revolução, tomada do poder. Quando eu tomo o poder, eu passo para o segundo estágio, que é a criação de um Estado socialista. Para quê? Um Estado socialista que vai pegar toda a desigualdade existente na sociedade e vai nivelar todo mundo. Quando eu nivelar todo mundo tiver o mesmo grau, a mesma ideia, a mesma propriedade, os mesmos bens, todo mundo na mesmo nível, eu acabo com o Estado e vou para o comunismo de fato, onde eu não tenho Estado, onde todos vivem em comunhão, em troca, em função, todo mundo cumpre uma função, todo mundo cumpre um trabalho, todo mundo recebe alimento, todo mundo tem uma moradia, todo mundo tem ali uma coexistência. Nenhum Estado socialista chegou aqui. Nenhum. Todos pararam aqui, no Estado socialista. Ninguém chegou no comunismo real. A experiência que a gente tem de comunismo real é a Comuna de Paris, que já é um movimento aqui, direto. Não teve Estado socialista. Olha lá, comuna. E aí, a gente tem uma crítica muito séria que o Marx vai sofrer de uma vertente socialista que vai ser chamado de anarquismo ou comunismo libertário. Já está aparecendo a imagem de um grande representante, que é o Bakunin. Bakunin é um grande representante é a maior expressão do comunismo libertário, já caiu até questão dele em provas sobre isso. E ele vai questionar, ele vai falar, cara, o modelo do Marx está fadado ao fracasso porque você tem um Estado socialista. E quando você tem um Estado, tem alguém com poder nesse Estado. E se eu tiver alguém com poder nesse Estado, frente a alguém que não tem poder, eu já tenho uma desigualdade. Eu tenho uma desigualdade não de bens, mas é uma desigualdade política. Então a igualdade nunca vai acontecer de fato. E a gente vive modelos de Estados que foram vistos socialistas, que você tinha concentração de poder. Você vai ter a União Soviética com o Politburo, você teve Cuba, ainda tem, né, uma Revolução Cubana, mas, por exemplo, os irmãos Castro monopolizando a política em Cuba, aí você já está num processo transitório, mas mesmo assim você tem uma certa concentração de poder, você China com Mao Tse Tung, então você tem vários processos que demonstram que esse Estado manteve a concentração de poder. E aí como é que você passa para outro estágio? É agora uma incógnita. Então, é a grande crítica que o Bakunin vai levantar nesse sentido. E para a gente fechar, o Marx chegou a participar da formação da primeira internacional de trabalhadores, tem até documentos de filiação, ficava sediado em Londres, muito legal, da ideia de que os trabalhadores precisavam se unir para pensar os movimentos no mundo, as revoluções comunistas, socialistas, o movimento de tomada do poder, para melhorar a vida desses trabalhadores e tudo mais. Teve até a participação do Bakunin, mas devido aos problemas ideológicos de anarquistas dizerem que tem que acabar com o Estado de vez e marxistas dizerem que tem que fazer um processo como o Karl Marx pensou, você vai ter o fracasso da Primeira Internacional em 1876. Você vai acabar com ela e vai ter a Internacional Anarquista, a Internacional Socialista, marxista, né? Então você vai ter vertentes que vão acabar fragmentando o próprio movimento. Beleza? Então, olha como é que a teoria do Marx, ela tem os seus percalços, tem as suas críticas, mas é uma teoria que realmente impactou a história da humanidade até hoje. Beleza? Então, quando a gente voltar, a gente vai falar melhor do anarquismo, vou desenvolver melhor o anarquismo. Não é só o Bakunin, é Proudhon, Bakunin,
Kropotkin. Então você tem uma galera ali presente, vigente, e vale a pena a gente estudar. Valeu? É isso. Até a próxima. Tamo junto.